Obrigado, querida. Quem está feliz por estar aqui, diga amém, por favor. Amém. Então, só para que eu tenha certeza da sua felicidade, dá um sorriso para essa pessoa linda que está aí do seu lado, seu esposo ou sua esposa. E se você ainda não disse isso hoje, chegou a hora. Diga assim, eu te amo. Nem que saia o eu te amo meio arranhado, mas diga eu te amo. Eu percebi uns eu te amo assim, meio que tirando a poeira. Mas eu profetizo o seguinte, vai dar tudo certo essa noite, amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Eu fui entrando ali, eu sempre gosto de comentar isso quando eu tenho essa plena convicção. Qual? Existem ambientes que quando eu chego, eu já percebo uma energia, digamos assim, com um tempero sobrenatural. E não é porque eu estou aqui puxando o saco da liderança da igreja no Novo Gama, mas quando eu fui chegando aqui, que eu vi essa placa do Bucafé, vi a simpatia daqueles queridos ali na recepção, eu senti essa energia sobrenatural. Eu vou repetir, acho que vocês não entenderam a minha felicidade. Eu senti uma energia sobrenatural nesse lugar. Amém. Então eu creio que Deus vai te abençoar nessa noite. Amém. Nosso querido Cavalcante já me apresentou, sou o irmão Rony, agora vizinho de vocês. Estou ali morando com os queridos no Valparaíso. Esse negócio está sendo gravado, tá? Mais um pouquinho assim? Aí. Está sendo gravado? Então eu vou ter cuidado com algumas coisas. Essa aqui posso liberar. Estou amando o Valparaíso. Amém. E já me comprometi com o excelentíssimo que eu e minha esposa viremos logo depois da minha cirurgia reunir com vocês aqui. Amém? Amém. Bom, por falar na minha esposa, o coração está um pouquinho apertado aqui, porque como diz minha filha, pai, para um encontro de casais, a mamãe tem que estar contigo. E realmente ela deveria estar aqui comigo, mas acreditem, 18h20, minha querida filha de 12 anos, a linda Raquel, foi tomada de uma crise alérgica sinistra, muito esquisito. A gente está ainda organizando as coisas da mudança, acho que foi por isso. E minha querida esposa, frase dela, Jânia, não é Janja, Jânia. Ela me disse uma frase interessante, mozão, um casal em sinfonia trabalha assim, divide a missão, dependendo da situação, até rimou. Então eu vim e ela precisou ficar cuidando dos meus pequenos, o Isaac de 9 anos e a Raquel de 12. Mas já falei para o Cavalcante, transmito aqui o recado, ela mandou um grande beijo no coração de todos vocês. Amém? E eu não posso cometer o pecado de me esquecer de algo no iniciozinho dessa... Isso é um amém divino. Eu não posso cometer o pecado de me esquecer de algo no início dessa palestra, dessa comunhão, que é agradecer a linda liderança da igreja no Novo Gama. Obrigado, queridos, Cavalcante e demais da liderança, obrigado por terem me dado essa oportunidade, mais do que ter me dado a oportunidade, ter abençoado esses casais com essa oportunidade. Muito obrigado, querida liderança. Então lá vamos nós. Essa comunhão tem como base esse livro, que tem como título Ansiedade e Perdão. Muitos aqui conhecem. É um livro do nosso querido e amado irmão Miguel Mar. Eu tenho que dar uma notícia antes que alguém já vá se preparando para adquirir o kit. Quando eu der a notícia, eu quero ouvir um sonoro tá bom? Tá bom? A notícia é essa, merece um depois. Infelizmente, nós não temos esse kit disponível com o livro Ansiedade e Perdão. Eu descobri que só em Rondonópolis, em todo o Brasil,
estão tendo esses kits disponíveis. E depois da minha cirurgia semana que vem, já estou me organizando com o irmão Enio para trazermos os kits de lá de Rondonópolis aqui para a região. Aí eu pensei que vocês iam dizer, não, é isso aí não. Tá, irmãos, então esse livro, quem não tem, eu sugiro que procure quem tem, peça emprestado. Leia, porque vocês vão perceber que isso aqui vale ouro. Essa comunhão, então, é com base no livro do nosso irmão Miguel, Ansiedade e Perdão. O bom vem agora. Preparados? Amém. Prepare o seu coração para o que eu vou dizer agora. Ano passado, nós trabalhamos no Expolivro Árvore da Vida com algo muito interessante, que foi transformar alguns dos principais livros, principalmente lançamentos da editora Árvore da Vida, transformá-los em palestras. Um dos livros foi A Palavra Profética na Era do Apocalipse. Esse eu vi que tem um kit ali, certo, Elias? Cadê Elias? Tem, não tem? O outro foi o Ansiedade e Perdão. E, irmãos, aquilo deu um resultado tão bom por onde o Expolivro passou que o Senhor nos deu um forte sentimento. Continuem com essa coisa de transformar o livro em palestra, mesmo depois que o Expolivro tiver ido embora da região. E assim nós temos feito e o Senhor tem nos abençoado grandemente. A comunhão, ansiedade e perdão, irmãos, tem rodado por aí e resultados de libertação sensacionais têm acontecido. Essa palestra já chegou ali em Planaltina, DF, Sobradinho, Planaltina, Goiás. Tempo atrás, semanas atrás, nós tivemos uma comunhão, não sei se vocês ficaram sabendo, juntou ali Lusiânia, Valparaíso, Cristalina, Cidade Ocidental. Aí vocês vão dizer, e por que não fomos convidados? Eu vou dizer, não sei, pergunto Davi. Certo? Mas nós tivemos a comunhão ali. E que lindo, queridos irmãos que não se reúnem conosco, mas são os nossos queridos irmãos, também já têm levado essa palestra para a sua comunidade. Nós tivemos um final de semana inteirinho na querida Assembleia de Deus Madureira, ali em Alvorada, com o querido pastor Toninho. Temos agora em março o encontro de casais com a Igreja Assembleia de Deus também em Jaraguá. Já fomos até em Cáceres, Maranhão, com essa comunhão. E aí que está a cereja do bolo. Nós estávamos trabalhando esse livro apenas para o público em geral, Ansiedade e Perdão. Afinal de contas, alguém aqui é ansioso? Quem aqui é ansioso, levanta a mão. E quem não levantou está achando que eu acredito que tu não é ansioso. Quem aqui tem necessidade de perdoar alguém? Levanta a mão. E de novo, quem não levantou, acha mesmo, que eu acredito que tu não tem que perdoar ninguém. Pois é, nós estávamos trabalhando esse livro apenas para o público em geral, desde o Expolivro, até que o irmão de Jaraguá me procurou e falou, Rony, pensando bem, essa história de ansiedade e necessidade de perdoar é algo muito interessante para ser trabalhado com quem? Casais. Ou será que casais não são ansiosos? Ou será que casais, volta e meia, a esposa não tem que perdoar o esposo? Ou o esposo a esposa? E aí me veio uma ideia, quando surgiu essa solicitação, eu pensei assim, Senhor, mais do que quebrar cabeça sozinho, de como trabalhar esse livro para casais, eu vou direto na fonte. Então eu fui atrás do excelentíssimo Miguel, tivemos comunhão, e vocês essa noite receberão, quase que de primeira mão, uma readaptação do livro Ansiedade e Perdão para casais. Pérolas, pepitas que o querido Miguel compartilhou comigo me dizendo, aí agora você dá uma reconfigurada no livro, Rony, e dá para aplicá-lo aos casais. Eu estou com o rosto em glória até hoje, depois da comunhão que eu tive com aquele homem de Deus. Ele deu uma reformulada nesse livro, irmãos, para que ele possa ser aplicado aos casais. Então nós já temos trazido essa comunhão para algumas localidades, para casais, alguns queridos grupos, como eu já mencionei, a Batista, a Assembleia, tem levado, e vocês agora serão os privilegiados. Amém. Ansiedade e perdão no casamento. Amém.
Toda essa introdução é para que vocês saibam que, de fato, se você deixar, Deus nessa noite vai restaurar a sorte do seu casamento. Amém. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Deus essa noite pode e quer restaurar a sorte do seu casamento. Amém. Aí de repente algum casal vai dizer assim, mas o meu casamento já é fantástico. Então para você que já tem um casamento fantástico, eu tenho algo para dizer. Se você quiser, com essa comunhão, seu casamento se tornará mais fantástico ainda. Amém. Basta que cada um aqui nessa noite abra o coração para o que Deus tem para falar quanto a essas duas situações, a ansiedade e a necessidade do perdão no casamento. Amém? Amém. Antes que eu continue, quantos aqui estão aqui pela primeira vez, ou foram convidados, ou não têm o costume de, por enquanto, estarem juntos com essa comunidade, estão aqui a convite, ou pela primeira vez, levante a linda mãozinha, por favor. Muito bom. Ótimo. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigado pela presença. E quantos são aqueles que já têm alguns quilômetros rodados nessa comunidade, já são ovelhas de casa? Levantem a mão, por favor. Deus abençoe vocês também, tá, anfitriões? Deus abençoe. Uau, vamos lá. Eu vou te dar de 30 segundos a 1 minuto, para que você segure a mãozinha linda dessa pessoa que veio contigo. Pode segurar. Se você não segurou ainda hoje, eu estou te dando a oportunidade. Segura a mão dela, segura a mão dele. Nessas horas, alguns desejam torcer o meu pescoço. Porque acreditem ou não, e talvez agora alguém vai dizer assim, meu Deus, como é que ele sabe? Não, eu não sei de nada. Mas por incrível que pareça, vocês acreditam que nessas comunhões é possível que existam entre nós casais que vieram para cá num perrengue doido. Vieram para cá meio que não olha para mim porque vai dar ruim, como diz o jovem, mas vamos lá, já que me convidaram. Eu vou te dar a chance para você já começar um processo de reconciliação, pegando na mão dele, pegando na mão dela. Pegou? Vou sofisticar mais ainda o pedido. Eu quero que você, ela, ore por ele. E você, ele, ore por ela. Para quê? Ore pela sua esposa, a esposa, ore pelo seu esposo. Para que Deus nessa noite fale para o coração dela, fale para o coração dele. Não é para começar, tomara que fale, Deus, porque ela está precisando. Ele está precisando. Não, é uma oração sem acusação. É só para pedir para que Deus abra o coração dessa coisa linda que está aí do seu lado. Te dou 30 segundos, 1 minuto. E que dependendo da oração que você fizer, Deus fala ou não vai falar. Então capricha nessa oração. Quem quiser falar no ouvidinho pode falar. Vamos lá. Fala Deus, ora aí por ele, ora aí por ela. Amém. Jesus é o Senhor. Quem orou. Quem não orou, eu espero que tenha orado pelo menos em espírito por essa pessoa abençoada que está aí do seu lado. Então, vamos lá. Meses atrás, melhor. Ali na região de Sobradinho, Planaltina, muitos irmãos aqui com certeza conheceram esse nobre irmão a quem eu menciono agora, o irmão Deusdete. Quem conheceu o Deusdete, levanta a mão, por favor. Irmão Deusdete, com a sua van, sempre cuidou dos jovens para a conferência, não só dos jovens, mas de toda a igreja no transporte. Irmão
líder na igreja em Planaltina DF. Nosso querido irmão sofreu um acidente, caiu do telhado, traumatismo craniano e veio a falecer depois de vários dias internado na UTI. Foi uma perda tal, irmãos, que até hoje o coração, principalmente dos crentes ali da região, ainda está se acostumando com a falta do nosso querido Deusdete. O que eu quero, começando com esse fato? Dias depois, eu e minha esposa fomos visitar a irmã Francisca, a esposa do Deusdete. A irmã estava muito fragilizada, eu me lembro que ela nos acompanhou até a entrada da casa deles, a irmã já viúva. E ela disse uma coisa que até hoje, quando eu me lembro, como esposo, aquilo dá uma acelerada no meu coração e eu quero começar a partir daí. Quando a gente já estava entrando no carro, ela vira para eu e minha esposa e diz assim: Rony e Jânia, deixa eu só dizer uma coisa. Hoje, eu percebo que eu deveria ter valorizado até mesmo os momentos em que eu estava do lado do Deusdete em silêncio, calada. Hoje eu percebo que até os momentos quando nós estávamos calados eram muito preciosos, porém eu não tenho mais essa oportunidade. Por favor, aproveitem enquanto vocês têm um ao outro. Queridos que estão aqui, se o Senhor permitiu que esses casais estivessem aqui essa noite, eu trago direto de Deus um recado para vocês. Aproveite. Enquanto essa sua querida esposa está viva, enquanto o seu querido esposo está vivo do seu lado. Sabemos que todos nós temos muito ainda o que melhorar para ser transformado, mas estamos em processo. E o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, foi bem claro ao dizer que aquele que começou uma boa obra em nós, ele vai completar. Então, ao olhar para o seu cônjuge, lembre-se dessa reflexão da irmã Francisca. Mesmo sabendo que ele, que ela ainda possui muitas coisas para melhorar, tanto um como o outro está em processo e a intenção de Deus é transformá-los por completo até que ele volte. E essa comunhão pode sim ser um fator determinante para que Deus então possa continuar operando na transformação de vocês dois. Quem recebe essa promessa, diga amém. Amém. Então aproveite cada manhã quando você acorda e olha para ela e ela olha para ele. Agradeça a Deus por ainda estarem vivos, por terem um ao outro. Eu quero então preciso demais trazer esse sentimento da irmã Francisca quanto a casais que valorizam enquanto ainda podem ter a presença um do outro. Quero começar lendo alguns versículos com vocês. A nossa querida vai projetar alguns ali, acho que na versão... Tem a King James aí? Olha! King James atualizada? Então vamos lá para a King James atualizada, tá bom? Mateus capítulo 18, versículo 19. Isso aqui já é uma das pepitas trazidas pelo Miguel na readaptação desse livro aplicado aos casais. Prestem atenção na grandeza disso. Mateus capítulo 18, versículo 19, diz o seguinte. Mateus 18, versículo 19. Uma vez mais vos asseguro o quê? Se dois... Quantos existem num casal? Dois. Presta atenção. Coisas do Miguel, hein? Olha isso. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Começa aqui um grande desafio e uma grande luz. Casais, sabem por que muitas vezes pedidos que alguns casais têm feito aqui ao longo dos anos, nunca se realizam? É porque de repente ao longo dos anos tem faltado entre o casal uma sinfonia. Quando nós pegamos esse versículo e vamos para o grego
procurar entender o que quer dizer essa palavrinha concordar, vai guardando essas pepitas no coração. Esse concordar no grego, talvez eu vou dar uma derrapada na pronúncia do grego aqui, pessoas lindas, mas no grego nós vamos encontrar associado a esse concordar a palavra sinfonos. Sinfonos, que vem de sinfonia. O que Mateus está dizendo aqui, queridos, é que entre a esposa e o esposo precisa haver uma sinfonia, uma harmonia. E quando isso existe, os pedidos que o casal faz para Deus, esses pedidos são atendidos. Repitam comigo, uau! Talvez aqui está a resposta do porquê de muitos pedidos não estarem sendo atendidos por Deus, pedidos que você, casal, tem feito. Talvez não tenha tido uma sintonia, uma sinfonia, uma harmonia entre os dois. E lá vem mais uma muito interessante. Existem 2 itens que são mais do que suficientes para, digamos, desgastar, deteriorar essa sinfonia, essa harmonia que deve existir entre o casal. Preparados? 2 coisas que prejudicam essa harmonia entre o casal: a ansiedade e o não perdoar um ao outro. Não precisa olhar com cara feia para ele ou para ela agora, como quem diz, eu sabia. Mas, queridos, a situação é a seguinte: dependendo do nível de ansiedade que não tem sido administrado entre vocês dois, e dependendo das mágoas acumuladas de um para com o outro, que não têm sido tratadas ao longo dos anos, eis o porquê de não estar existindo uma harmonia entre vocês. E esse é o porquê de, como diz Mateus, alguns pedidos não estarem sendo atendidos pelo próprio Pai que está no céu. Então, nós temos aqui 2 coisas para trabalhar um pouco, que é a questão da ansiedade no casal e a necessidade de perdão de um para com o outro. Amém? Amém. Olha para ele e diz, que Deus te abençoe. Não é para olhar, dizer Deus te abençoe com olhar de vingança, não. Como quem diz que Deus te abençoe, com o que vai vir. Não. Preparados? Lá vamos nós. Muito bem. A ansiedade, eu tenho me referido, vamos começar pela ansiedade, já que são 2 pontos no mesmo livro. Aqueles que puderem tomar nota, ótimo. Se não puder escrever, anota pelo menos no coração, porque vocês vão precisar disso. Nós vamos precisar, tá bom? A ansiedade, queridos, e essa coisa de mágoas acumuladas, eu tenho chamado desde o Expolivro de a hemorragia da alma. Muitos hoje não entendem o porquê da tristeza, o porquê do não mais interesse em congregar, o porquê da falta de alegria, o porquê do não querer mais até mesmo viver. Mas como eu acabei de dizer, hemorragia da alma. A ansiedade e o não perdoar são situações que vão fazendo ao longo dos anos como que a vida vá se esvaindo como que por meio de uma hemorragia. Então isso é muito sério. Vamos começar então a falar um pouquinho de maneira mais específica da ansiedade. Porque acreditem ou não, não precisa levantar a mão caso seja o caso de algum casal aqui. Só que antes de eu continuar, eu quero perguntar uma coisa. Eu posso, como dizem os jovens hoje, e como eu sempre perguntava para os meus alunos quando eu dei aula ali no presídio, eu quero ter essa liberdade com vocês. Eu posso ter com vocês um papo reto? Posso jogar aberto? Me autoriza, Cavalcante? Culpa do Cavalcante, ele autorizou, então lá vamos nós. É possível, queridos, é possível que aqui entre nós possa existir algum casal que estão vivendo juntos, estão sob o mesmo teto, mas estão separados por causa da ansiedade e das mágoas que se acumularam ao longo dos anos, onde não há o perdão.
É possível que, vivendo sob o mesmo teto, casais estejam separados por conta dessas duas situações: a ansiedade e o não perdoar. Isso é suficiente, repito, para que existam, tomar a Deus aqui não, mas isso é mais do que suficiente para que existam hoje, nessa terra, nessa sociedade, casais que eu costumo chamar de casais hemorrágicos. Casais que estão juntos, sob o mesmo teto, mas, como eu disse, separados pela ansiedade e pelo não perdoar. Que o Senhor, então, continue nos direcionando. Quanto à ansiedade, tem uma coisa interessante, que se nós formos no grego, segura essa, ansiedade, no grego, significa estrangular, oprimir, sufocar. É aquela preocupação que não desaparece, que tira o seu sono, e aí consequências virão. Não precisa levantar a mão, mas o pacote vem fechado. Quando essa preocupação ela não é administrada aos pés do mestre. A insônia, o cansaço, a tensão muscular, aquela enxaqueca que você já procurou um profissional, um médico, e ele não sabe dizer. Porque mais do que algo físico, é algo que o corpo está respondendo por conta de um estrangulamento interior que vem da ansiedade. Por isso que a ansiedade, muito interessante, traz esse significado. Ela estrangula, ela oprime, ela sufoca. E me permitam a sinceridade, nunca vivemos um momento de tanto estrangulamento quanto a preocupações e ansiedade como esse. E eu sempre uso essa frase: nunca foi tão necessário que essa sociedade tenha casais saudáveis, que brilhem nessa sociedade como luzeiros, dispensadores da graça, para direcionarem ou redirecionarem outros casais que estejam perdidos. A ansiedade ainda, irmãos, é interessante, algumas outras características. A pergunta vai ter um jantar, uma coisa assim, não vai? Quem acertar a pergunta que eu vou fazer agora, ganha um jantar essa noite. A pergunta de $1 milhão. Qual é, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o número 1, o país número 1, o país mais ansioso do planeta? Aí, antes de responder, lembra aí de uma Coreia do Norte, de uma Venezuela, de um Irã, de uma Turquia, de uma Ucrânia, sei lá, vai lembrando aí. Qual é atualmente o país mais ansioso do mundo? Quem acertar ganha um jantar. Hã? Estados Unidos? Estados Unidos, já saiu aqui. Alguém? Alguém mais? Hã? Eu não estou acreditando que eu ouvi isso, não. Repete, minha querida. Alto. Brasil. Sejam bem-vindos. Prazer. Ganhou um jantar. Brasil. Vocês fazem parte do país mais ansioso, o número 1. O número 1. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Então não adianta não levantar a mão quando eu perguntar se você é ansioso. Estamos no país considerado o mais ansioso de todo o planeta. Agora tem uma coisa curiosa, irmãos. Quando se fala em casais, as ansiedades são várias. Os filhos, e me permitam a sinceridade, isso vem de acordo com a experiência, mas é possível que aqui entre nós tenhamos alguns pais, alguns casais que estão aqui, mas a mente está preocupada lá fora com aquele problema do filho adolescente. Não sei especificamente qual o problema que você, como casal, tem enfrentado para com o seu filho ou a sua filha. Não precisa levantar a mão. Mas existe aqui entre nós algum casal que anda muito preocupado e tomado pela ansiedade da crise financeira? Não levanta a mão. Aquele aperto financeiro tem te incomodado, tem te preocupado? Eu te trouxe apenas 2 exemplos que, quando se fala em casais,
trazem esse desgaste da ansiedade e da preocupação que, se não administrado, vai trazer consequências esquisitas. Eu preciso que o que você vai ouvir agora, você de fato guarde no coração. Eu tive uma comunhão muito interessante com o Miguel e com o Marco Melo. O Marco Melo, para quem não sabia, acho que vários irmãos aqui sabem, ele é um dos que faz parte daquele grupo que cuida da questão psicológica, até da psiquiatria ali em São Paulo. E eu troquei algumas pepitas com aquele querido. Ele trouxe uma luz para mim, irmãos, que tem me ajudado demais. São as fases ou mecanismo da ansiedade. E se você entender esse mecanismo, essas fases que eu trago agora, eu creio que uma chave pode ser virada na sua vida de casal e vai te ajudar demais. Então lá vou eu. Abra o seu coração, porque o que eu vou dizer agora, repito, pode dar um estalo no coração do esposo e da esposa. Amém? Vamos lá. Quando, onde, como a ansiedade começa? Nós teremos aqui 3 fases, 3 estágios. Tudo começa com os pensamentos. Tudo começa de acordo com o que pensamos. E o detalhe é, aquilo que pensamos vem por conta de termos visto ou ouvido alguma coisa. Irmãos, me permitam de novo a sinceridade. Nunca vivemos numa época de um bombardeio de informações tão sinistro como esse. Eu conheço pessoas que já meio cambaleando de sono na cama, não resistem à tentação de dar a última conferida no celular para ver como que aquele dia terminará no perfil das trevas, quais são as últimas informações. E me perdoe, mas a realidade é a seguinte, isso é científico, as últimas informações que você traz para dentro, elas vão te acompanhar, por exemplo, nos seus sonhos, seus pesadelos. Então cuidado com os últimos instantes antes de você apagar. Só que a coisa pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Tem gente que, além de fazer isso antes de dormir, quase que antes de abrir os olhos, o celular já está aqui para ver também como que o dia vai começar. O que aconteceu? Elias, cadê? Tá tudo? Só marca a hora. Ah, tá. Tá bom. Pessoas que já começam o dia se inteirando de quais são as mazelas que estão preparadas para aquele dia. Queridos, Mateus vai nos dizer, vocês lembram? Se os seus olhos forem bons. Isso é uma coisa muito interessante que mostra um dos sentidos. Aquilo que você traz para dentro. O que você lê, o que você ouve, vai de alguma maneira ser transformado em pensamento. E aí vem a segunda fase. Pensamentos não administrados se transformam em emoções. Aqueles pensamentos esquisitos. Quanto mais você pensa naquilo que você viu, que você leu, que você ouviu. Alguém já teve esse tipo de experiência? Não levanta a mão. Aquele pensamento esquisito vai se transformando numa emoção ruim. Tristeza, desespero. E a loucura vem agora, irmãos, a terceira fase. Essas emoções ruins, que foram consequências dos pensamentos não administrados, essas emoções extravasam e chegam até o corpo. Repitam comigo essa palavra estranha e meio difícil. Psicossomatização. Psicossomatização. Isso nada mais é, irmãos, do seguinte: quando a mente não aguenta mais aquele acúmulo de emoções estranhas, ela extravasa e manda a fatura para o corpo. E aí vem o cansaço 24 horas por dia, a insônia, muitas vezes a enxaqueca, aquele estresse, aquela falta de paciência esquisita. Já viu aquela pessoa que parece que se você encostar, você leva um choque porque é estressada o dia inteiro? Aquilo, na verdade, já são as emoções que estão para extravasarem para o corpo. A psicossomatização. Acreditem, irmãos. Acreditem.
até crianças hoje, por conta da loucura dessa sociedade, elas estão trazendo consequências que antes nós não víamos. Olha essa informação que eu trago para vocês. Acreditem, estudos dizem que o nível de ansiedade de crianças hoje, até os 10 anos mais ou menos, é comparado ao mesmo nível de ansiedade de pacientes psiquiátricos da década de 50. Minha querida Raquel, ano passado, ela teve uma colega de escola, a Yasmin, mesma idade, 12 anos. A Raquel disse que no intervalo, a Yasmin sempre começava a se rasgar com as próprias unhas e começava a chorar. Até que a Raquel achou aquilo tão estranho, e um dia chegou e perguntou: Yasmin, o que está acontecendo? Yasmin disse o seguinte: eu amo a minha avó, ela está com câncer e pode morrer. Eu estou muito preocupada. A preocupação de uma criaturinha de 11, 12 anos de idade já estava extravasando de um jeito que o corpo estava recebendo consequências. Então, queridos, hoje vivemos numa loucura tão grande dessa ansiedade, desse estrangulamento, que até crianças estão sendo submetidas a consequências que nós não víamos antes. A ansiedade traz dessas coisas, ao ponto de que o corpo, pelo fato da mente não suportar aquele acúmulo de preocupações, ele começa a manifestar, por meio dessas várias situações que eu acabei de mencionar. Foi um prazer estar com vocês. De repente, você está se sentindo cansado, a enxaqueca, dor na coluna. Já ouviram falar da fibromialgia? Nós não podemos dizer que todas as pessoas que têm vivem essa situação é por conta só da mente. Também tem as questões orgânicas. Mas hoje, muitos que estão padecendo aí com a fibromialgia, irmãos, é consequência dessas emoções que se acumularam e extravasaram para o corpo. Acreditem. Talvez existam aqui alguns pais que estão se sentindo assim porque não sabem mais como resolver o problema do filho, da filha. Não sabem mais como lidar com aquela dívida. Essas são algumas das consequências do que a ansiedade pode fazer. Foi um prazer estar com vocês. Se os irmãos puderem liberar o jantar, nós jantaremos agora. Que o Senhor os abençoe. Amém? Imagina se eu termino essa comunhão assim. Vocês voltariam melhores para casa? Não. Mas eis que trago em nome de Jesus a saída. Olha isso aí. Eu fiz de propósito. Eu toquei o terror. Vocês perceberem que nós não estamos vivendo um tempo de brincadeira. A ansiedade traz tudo isso e muito mais. Mas como diz o querido Miguel, no livro Ansiedade e Perdão, assim como o eletrodoméstico, assim como um computador, assim como um automóvel, tem um manual que quando ele apresenta problema, você vai no manual e vê, cara, é isso aqui que está acontecendo, vou resolver. Fundi o motor do meu carro ano passado, treinando as equipes da Luva Lulu. Eu fiquei tão traumatizado que eu tenho essa página na minha cabeça até hoje. Página 42 do Manual do Gol. Lá diz que se uma luzinha, que eu me lembro direitinho com a luzinha acender, estacione o carro e fica quieto e providencie o socorro. Aquilo é sinal de que o motor vai fundir. A luzinha acendeu naquela noite, quando eu estava voltando no local de Brasília. E o que o irmão de vocês aqui fez? Acelerei. Porque eu estava com a minha esposa e os meus filhos, até um lugar mais seguro. Mas eu não parei porque eu cheguei no lugar mais seguro. Eu parei porque o carro parou. Fundiu o motor. Estava no manual como evitar. Esses dias eu contei essa experiência em Planaltina, ouvi algo que eu não queria ouvir, mas ficou na história. Um irmão lá do Rio de Janeiro, no meio da palestra, falou assim: irmão, pior do que não conhecer o manual e errar, é conhecer o manual e errar. Não ri ainda porque a coisa vai ficar séria agora. Nós também temos um manual. Aqui está o nosso manual. Eu ouso te dizer que todos os problemas, essas mazelas que de repente algum casal aqui esteja vivendo como consequência da ansiedade,
Pode bem ser que a luzinha vermelha já acendeu no seu painel há muito tempo, mas o casal ainda não foi à procura do que o manual, que o Criador que nos fez, diz sobre aquilo. E lindamente, irmãos, eu trago para vocês o que o manual diz sobre como lidar com a ansiedade. Serei rápido, mas aqui está a semente que, se bem semeada no coração de vocês essa noite, vai te livrar de grandes problemas. Para começar, nós temos em Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 27. Aqui eu tenho um dos trechos pelos quais eu mais sou apaixonado desde a minha adolescência quando se fala em ansiedade. O manual nos diz o seguinte quanto à nossa atitude, ou casal, quanto à ansiedade. Presta sua atenção nisso. Versículo 6, 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Olha o 31. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Olha o 32. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, independentemente de qual seja a preocupação dos casais essa noite, eu já começo dizendo isso que o manual diz. O nosso Pai do céu sabe exatamente quais são as suas aflições e preocupações nesse exato momento. Amém? Amém. Antes que aconteça o que aconteceu comigo uma vez no Goiás, eu falei desse texto e de repente alguém ali no meio do público levanta a mão e eu já assustei. Não estava preparado para aquilo. Quando eu li esses versículos, alguém... Ô pastor, deixa eu te fazer só uma pergunta. Sabe aquela hora que o coração dá uma acelerada? Imagina, nesse silêncio alguém rompe e faz assim. Falei, faça, meu querido, a pergunta. E aqui eu orei ao Deus do céu para o que vinha na minha direção. Aí alguém do público falou assim, eu também acho esses versículos lindos, só tem um problema, eu nunca consegui praticar. Eles são muito lindos, dizendo que eu preciso confiar em Deus porque Ele sabe das minhas dificuldades. Mas não tem como ser mais prático para que eu consiga de fato crer no que esse manual que você está dizendo diz. E graças a Deus, porque nós temos algo prático de como tomarmos posse disso que Deus diz. Posso então liberar para vocês? O que vocês vão ouvir agora, repito, pode reconstruir algumas coisas que já começaram a abrir algumas brechas no relacionamento. Deixa eu compartilhar com vocês o seguinte. Quem tiver a Bíblia, ótimo. Quem não, acompanha comigo aqui, com o telão aqui atrás. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Uma das chaves que o Miguel traz nesse livro, irmãos, para que possamos lidar com a ansiedade que assola essa sociedade, chama-se oração. Só tem um detalhe, congela a imagem. Eu não me refiro a uma oração qualquer. Eu me refiro àquela oração de desespero, temperada com o joelho no chão e lágrimas, dependendo da sua preocupação. Eu tenho usado a seguinte frase. Se a sua oração não é desesperadora no nível de desespero da situação que te aflige, significa que você não está desesperado o suficiente para sair daquela situação desesperadora. Repete o que eu falei. Vou repetir. Se a sua oração não é desesperadora o suficiente com uma situação de desespero que te aflige, significa que você não está desesperado o suficiente para sair daquela situação de desespero. Sendo assim, traduzindo, se de repente tem alguma coisa que te aflige demais ao longo dos anos e você nunca saiu dela, a pergunta que fica é, não precisa responder, será que você tem orado no nível de desespero que aquela situação exige?
seja a libertação do seu filho, seja a crise financeira, seja lá o que for. A oração, queridos, a qual eu me refiro para lidar com a ansiedade é essa aqui que o apóstolo Paulo falou para os queridos crentes da igreja em Filipos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha isso, irmãos. Guarda no coração. Não andeis ansiosos por motivo algum. Isso é o que o manual diz. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Se você fizer essa oração de joelho, eu digo de joelho que é uma das melhores maneiras de nós darmos forma a uma oração com desespero e afinco diante do Mestre, e lágrimas. Irmãos, aqueles que já tocaram nesse tipo de experiência, entendem muito bem o que eu vou ler agora. É esse tipo de oração que toca o trono, e quando isso acontece, irmãos, prepare-se para as consequências. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Uau! Você é tomado por uma paz que vai além do entendimento. Eu repito, alguns aqui sabem que paz é essa por já terem experimentado. Eu quero só usar um exemplo que o Miguel traz no livro, que foi uma competição entre dois quadros. Ganharia o quadro, a pintura que melhor ilustrasse o que era a paz. Eu sou apaixonado por esse exemplo que o Miguel dá no livro. O primeiro quadro tinha uma pintura assim. Você percebia uma paisagem linda, uma relva verdíssima, árvores frutíferas, alguns pais fazendo um piquenique, crianças correndo na grama. Você sentia até a brisa. Já o outro quadro, que era para ilustrar a paz, mostrava uma grande tempestade em alto mar, ondas gigantes batiam nos barcos, você percebia as pinturas dos trovões, era uma coisa absurda. Só que lá no meio, se você olhasse bem naquela figura do segundo quadro, você perceberia que no meio daquela ilustração louca, tinha uma rocha com uma fenda, e lá no meio daquela fenda, daquele buraco, tinha um pássaro, quietinho, olhando toda aquela bagaceira que estava acontecendo. A pergunta de $1 milhão, ganha outro jantar quem responder. Qual dos dois quadros ganhou por ser o quadro que melhor ilustrou a paz? O número 1, dos piqueniques e relva verde, ou da tempestade? Hã? Pode arriscar. Quem acha que foi a tempestade, levanta a mão. Ótimo. Quem acha que foi da relva verde, levanta a mão. E quem não levantou a mão, acha que foi o quê? Não tinha 3 quadros. Beijo no coração dos que disseram que foi o da tempestade. Acreditem, esse foi o quadro que ganhou. Sabe por quê? Memoriza a frase que vocês vão ouvir agora. É de um autor que eu admiro demais, Denis Silk. Guarda essa frase. Paz. Por que aquele quadro ganhou? Porque paz não é ausência de conflito. É autoridade sobre o caos. Gente, pegou pesado, foi? Vou repetir. Paz não é ausência de conflito. É autoridade sobre o caos. É dessa paz que Paulo está falando. Você já teve aquela sensação de que está tudo desabando, mas o seu coração está desfrutando de uma paz que você nem consegue entender? Afinal, Paulo falou que ela vai além do entendimento. Ela te tranquiliza e diz, vai dar tudo certo. É dessa paz que Paulo estava falando, irmãos. Só que ela é consequência de quando dobramos os nossos joelhos diante de uma situação de ansiedade que vem causando entre nós casais uma hemorragia ao longo do tempo. Que por meio dessa experiência de oração, como nós estamos trazendo aqui agora, o Senhor possa abençoar cada casal aqui.
oração com esse perfil, conforme o que o manual nos diz, é capaz de trazer uma paz a partir de agora, onde ela e ele, os dois como casal, como disse o Miguel, conseguem desfrutar de uma sinfonia e pedirem a Deus a solução daquele problema e Ele vai atender. Porque uma paz brotará. Eu profetizo isso na vida de cada casal aqui. Amém. Por meio dessa oração, casal, algo vai, eu não vou dizer pode, vai acontecer na vida de cada um aqui. Eu não tenho noção dos problemas que cada casal aqui tem enfrentado. Mas de uma coisa eu sei. Que com base na autoridade que o Senhor me deu, eu posso determinar a paz na vida de cada casal aqui. Amém. Por meio dessa atitude de oração que eu creio, vocês terão a partir dessa noite. Amém? Amém? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Aquelas canetas estão por aqui, os lápis. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, nós não vamos utilizá-las, porque lindamente eu estou vendo aqui na minha frente um tempo, que se ele apitar de novo eu vou dar um treco aqui, eu vou fazer melhor. Vocês acreditam que é possível, porque eu já passei por essa experiência, em palestras para casais, onde ela, esposa, está em plena comunhão de casais, mas desconhece certas ansiedades do marido? Então acredita que existem maridos que em plena comunhão de casais, não tem noção que ela, esposa, tem alguns tipos de ansiedades? E aí eu te pergunto, se num casal, ele não sabe dela, nem ela sabe dele quais são as ansiedades, eu te pergunto, como que essa sinfonia de Mateus vai existir? Eu vou dar para cada casal agora um pequeno tempo para o seguinte, e eu espero que dê certo. Meninas, esposas, separa aí agora uma ansiedade que você desconfia que ele não saiba que exista no seu coração. É uma preocupação que você deduz que ele, esposo, não sabe ainda. Vai lembrando, vai buscando no baú. Só lembra, não fale nada ainda. Não fale. Esposos, maridos, busca na memória alguma preocupação que você desconfia que, como eu falei, ela não saiba. Só uma. Para não dar overdose hoje à noite. Só uma. Só uma. Por favor, 1 minuto mais ou menos para que ele e ela busquem na memória uma preocupação, uma ansiedade que tem tirado seu sono, tem te preocupado demais, mas que você deduz que ela não saiba ou que ele não saiba. Só pensa, só busca, não diga ainda. Um tempinho de silêncio para que essa busca na memória seja melhor. Lembra. Agora, enquanto você pensa, eu vou te falar bem na real. Se você virar para mim e disser, eu não tenho nenhuma, depois da comunhão vai ter comunhão ali com o Cavalcante para ele dizer o que está acontecendo no seu psicológico. Busca aí na memória, maridos, esposas, alguma preocupação que você deduz que ela não saiba, que ele não saiba. Pensa direitinho. Se tiver tão difícil, você pode até fechar os olhinhos para encontrar melhor no baú da memória. Busca aí. Tem casal que o negócio está tão interessante que não resistiram nem eu dizer que pode parar de pensar. Já estão numa sinfonia aí. Pensou, buscou, ótimo. O bom vem agora. Eu já deixei até meu carro estacionado numa posição estratégica. Eles, dependendo, eu tiro rápido esse microfone, pego minha chave e vou embora. Porque dependendo do que vem agora, pode ficar tenso. O negócio é o seguinte... Queridas e queridos, ela agora confessa para ele a ansiedade que você buscou e ele confessa para ela a ansiedade que você buscou. Bate um papo rápido, fala para ele, ó,
Não sei se você sabe. Fala para ela. Não sei se você sabe. Coisa linda. Já vai jogando uma coisa linda assim para amenizar. Mas ao longo do tempo eu tenho tido essa preocupação e eu quero falar para você. Fala para ele, fala para ela. Te dou um tempinho. Pode começar. Troca aí umas. Fala para ele, fala para ela aí. Confessa para ele a sua ansiedade. Eu tenho que interromper, eu tenho. Está acontecendo de novo um fenômeno que sempre me chama a atenção nessa hora. Sabe qual é o fenômeno? Eu consigo perceber nas carinhas de alguns aqui, olhando para a cara do outro, mais ou menos assim. Dá para perceber no não verbal. Meu Deus do céu, criatura, e tu tinha essa preocupação? E eu não sabia? Pode continuar. Confessou? Alguém não confessou ainda? Levanta a mão se algum casal ainda não teve tempo. E ficou ansioso porque não deu tempo. Deu para falar um pouco? É de propósito o tempo pequeno, porque isso aqui é para ser o início de uma nova experiência. Alguns perceberam que, meu Deus, eu não sabia que você tinha esse tipo de ansiedade, mas agora tu sabe. Então, que isso seja o início de uma nova experiência. Só que não terminou não. A cereja do bolo, vem agora. Você, homem, vai orar pela ansiedade e preocupação que ela te contou. Ora por ela. E você, querida esposa, vai orar por ele agora. Se possível, pega na mão dele, pega na mão dela. Ela vai orar por ele pela ansiedade que ele confessou. E ele vai orar por ela, pela ansiedade que ela confessou. Vamos lá, aproveite esse momento. Tente se desconectar de... Faz de conta que nessa noite eu vim aqui para pregar só para você, casal. Esquece todo mundo. Ore por ele. Ore por ela agora. Pela ansiedade que ela te falou, que ele te falou. Faltou aquele fundo musical que eu pedi, mas vai dar tudo certo. Não tem problema não, pode deixar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Essa noite, Senhor, abençoa cada casal aqui. O Senhor sabe mais do que nós da importância desse momento. Ansiedades foram confessadas. Orações foram iniciadas. O Senhor, então, tem a partir de agora a chance de um recomeço na vida de cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, cada casal
nesse novo início. Jesus é o Senhor. Amém. Vou repetir, Jesus é o Senhor. Amém. Queridos, então essa rápida dinâmica, o meu coração no Senhor, é que ela não seja apenas uma experiência que nós desfrutamos aqui, de um saber o que passa no coração do outro, e mais do que isso, não só saber, mas para que essa sinfonia, essa concordância exista, um passe a ter, se já tinha, melhore, se não tinha, passe a ter a experiência de orar um pelo outro, para que de alguma maneira essa paz, que excede o entendimento, possa governar o relacionamento de cada um de vocês, de cada um de nós. Que o Senhor abençoe essa questão da ansiedade, mas se ajeite na cadeira, aperte o cinto, se tiver cinto, coloque o cinto de segurança, porque agora que vem o final. E acreditem, numa das localidades por onde eu passei, não vou dizer qual, claro que não, no final da comunhão, a esposa de um irmão responsável me procurou e disse o seguinte: irmão, acredite, é forte o que eu vou dizer, acredite, mas até dias atrás, e semana passada eu já ia retomar, por meses eu estava tomando morfina, por causa da dor no meu corpo, por conta de uma mágoa que eu tenho nessa localidade para com outra irmã, e eu nunca consegui perdoar. Eu vivo de um jeito que eu estava tomando morfina para dar uma amenizada, mas hoje com o que eu ouvi, eu fui liberta. Não brinquem com o que eu vou falar agora. O Miguel continua o livro e eu já estou quase terminando. Eu vou precisar só de uns minutinhos a mais, porque nós começamos uns minutinhos depois, mas vai dar tudo certo. Acreditem, tomara que aqui não, mas volta e meia eu me deparo com pessoas que têm mágoas de estimação. Sabe aquelas mágoas que a pessoa já viveu por tanto tempo com ela, que você não consegue abrir mão? Parece que você começa a se sentir mal se não estiver magoado com aquela pessoa. Eu ouvi uma vez de um líder uma coisa interessante. Guardar a mágoa é como tomar um copo de veneno a cada vez que você se lembra dela. É mais ou menos assim, um gole de veneno. Você se lembrou daquela coisa estranha que te magoou, aí você diz: eu não perdoo, foi muito ruim o que ela fez. Um gole de veneno. E o mais assustador vem agora. É possível que quem fez nem lembra mais que você existe. E você está tomando um gole de veneno ao longo de anos, todos os dias, por conta da mágoa miserável de estimação que você não abre mão. Ela tem... É esquisito, irmãos, mas eu repito, acreditem, existem pessoas que se sentem mal se abrirem mão daquela mágoa e a hemorragia vai continuando a existir. E o pior vem agora, é quando isso ocorre entre nós casais. Eu não vou detalhar, mas aqui da frente eu tenho uma visão privilegiada e dependendo dos sorrisos que eu pegar daqui, pelo não verbal eu vou entender tudo. Mas algum casal já teve aquela experiência, ela ou você ele. Você já teve aquela experiência de quando ela te dá aquela cutucada, ou você, esposa, recebe aquela cutucada dele, você diz assim: me aguarde. Não vou revidar agora não, mas daqui a alguns meses eu me vingo. Aí você guarda aquela coisa vai curtindo no seu interior, e aí daqui, e pasmem, às vezes é depois de anos que a vingança vem. Uau! O veneno sai e ele fica: o que é isso? E o mais assustador é quando ela ou ele diz: lembra, em 1998, no dia 23 de abril, quando você fez aquilo? Estava guardado aqui. Um dia chegaria. Mágoas de estimação. Queridos, não ri não, que a coisa é séria. A coisa é tão séria que eu vou terminar com alguns versículos para você entender a gravidade da coisa de acordo com o que o manual diz.
Abençoados, prestem atenção nisso aqui, por exemplo. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Eu vou aproveitar a projeção agora para a coisa se desenrolar mais rápido. Mateus, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15. Entretanto, repete comigo, entretanto. Não, mas é de com força. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vem a primeira pancada forte desse final de livro. O perdão do Pai para a sua vida, esposa. O perdão do Pai para a sua vida, marido. Depende do seu perdão para com ela. Depende do seu perdão para com ele. Não é invenção e alucinação minha, é o que a Bíblia diz. O perdão do Pai está atrelado ao perfil de perdão que eu tenho para com os homens. Então, a sugestão não, a recomendação é: não acumule mágoas. Não tenham mágoas de estimação. Olha isso aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Segunda aos Coríntios, capítulo 2. Versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. Paulo está falando de perdão. Presta atenção onde é que esse homem de Deus quis chegar. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Não põe um 11 agora não. Não põe um 11. Não põe um 11. Paulo aqui está falando da necessidade de perdão, correto? Preparados para o que vem agora? Versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Ou seja, o não perdoar, o não permitir que mágoa se acumule, irmãos, tem tudo a ver com permitir ou não uma influência maligna no relacionamento da nossa família. Olha a frase que eu ouvi de um líder dias atrás com base nesse versículo, nesses versículos. Memoriza. Num ambiente onde não há perdão, há espaço para ação, influência e até controle maligno. Num ambiente onde não há perdão, há espaço para ação, influência e até controle maligno. O que eu quero dizer, queridos casais? Talvez um dos motivos para que algumas orações não venham sendo atendidas, pedidos que têm sido feitos não tenham sido atendidos ainda, é porque, como disse o Miguel, a ofensa é um dos fatores determinantes para minar esse ambiente de sinfonia que deve existir entre o casal. Então, com base no que nós estamos lendo, queridos, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Perdoe. Por mais, me perdoe a sinceridade, por mais idiota que tenha sido a sua atitude, mas se você desconfia que aquilo magoou a sua esposa, magoou o seu marido, peça perdão. Livre-se dessa coisa antes que ela crie raízes no interior e vá te corroendo ao ponto de se transformar em algo hemorrágico e não haja essa concordância entre vocês dois. Talvez, lá vou eu, que o Senhor me abençoe, talvez esse problema, essa preocupação que você tem tido até hoje, de algo que parece que não se soluciona, dá uma checada em como tem sido o relacionamento de vocês dois quanto a um perdoar o outro. Às vezes um falar grosseiro que sai sem querer, que ficou perdido no tempo, mas isso ofendeu a sua querida esposa. Um jeito de falar, um jeito de agir, por mínimo e mais idiota que tenha sido, pode sim começar aos poucos minar, se transformar numa mágoa e coisas ruins vão acontecer.
Alguém disse meses atrás, eu nunca mais esqueci, guardem essa, o de repente não existe. Quando, por exemplo, você tem notícia de que um divórcio aconteceu, irmãos, eu posso garantir pela experiência, aquilo não aconteceu da noite para o dia. Aquilo muitas vezes foram ofensas que foram se acumulando ao longo dos anos e dos meses. O resultado é o divórcio. E eu deixo aqui uma recomendação de um livro, que alguns talvez já ouviram falar dele, de John Bevere. O nome já assusta, A Isca de Satanás. Esse autor diz que a ofensa é como uma isca que Satanás usa para minar o nosso relacionamento. Se você recebe a ofensa como uma isca e guarda e vai deixando, ele diz que isso é como estágios. Você começa a ter raiva da pessoa, você começa a não querer mais frequentar os lugares onde aquela pessoa está, você para de reunir, porque não suporta mais estar no mesmo local de reuniões onde aquela bendita irmã está. Aquela raiva se transforma em ódio e eu vou adiantar. O assustador vem agora. No livro A Isca de Satanás, John Bevere diz que a mágoa não tratada pode chegar até mesmo no último estágio, preparados? Chamado de suicídio. Porque aquilo se torna tão angustiante que a pessoa chega numa conclusão: não vale mais a pena viver. Irmãos, a coisa é séria. E o sério agora, para terminar, quero lembrá-los de Mateus, eu só vou mencionar, não vamos nem projetar, mas Mateus no capítulo 18, diz algo sobre o perdão que sempre me impressionou. Ali é dito sobre um rei que volta para ajustar a conta com seus servos. Não sei se vocês se lembram disso. É uma coisa muito interessante, porque ele se encontra com um servo que devia para ele. O Miguel fez as contas e, olha só, o servo devia para aquele rei algo em torno, que se calculado hoje, dá em torno de mais ou menos, preparados, 3 bilhões de reais. Sabe o que o rei fez com essa dívida? Perdoou. Será que esse servo ficou alegre? Sim ou não? Sim. Pois eu quero só te lembrar, foi isso que Deus fez para com cada um de nós. A nossa dívida era impagável, mas Jesus, por meio de sua morte na cruz, nos perdoou. Uma dívida que era impagável. Só que a história não termina. Diz que esse servo, quando é liberado com esse perdão, ele encontra um conservo, um amigo dele, que devia para ele, calculado hoje, uma dívida de mais ou menos 5 mil reais. Sabe o que aconteceu? Ele não perdoou. E cá entre nós somos ou não somos assim? Somos tão perdoados, mas não somos tão bons em perdoar. Porém, irmãos, o final de Mateus 18, versículo 34, por favor, querido. Traz um alerta sonoro para nós. Mateus 18, 34. E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Em outras versões aparece a palavra verdugos, que se você buscar no grego significa torturadores. Aqueles que acumulam mágoa são torturados na mente por anos a fio. E agora eu termino com esse versículo. Eu desconfio que alguns aqui entre nós já podem até ter lido esse versículo, mas não tinham percebido ainda a bomba relógio que ele traz. Então eu peço até que você diga para você mesmo: me abençoa Deus no que eu vou ler agora. Fala para você mesmo. Pode falar, fala, declara. Me abençoa Deus no que eu vou ler agora. Prepare-se. Eu termino com esse versículo. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Olha isso, irmãos. Hebreus 12, versículo 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Acredite,
acumular essa mágoa venenosa, ela contamina não só você, mas ela contamina os que estão próximos. E acredite, os filhos são contaminados pela falta de sinfonia do pai e da mãe do casal. Os mais próximos, os parentes, os membros da igreja, da comunidade onde você frequenta. Essa coisa é tão séria, irmãos, que essa coisa venenosa, ela traz confusão e prejuízo não só para quem a tem, mas para os que estão próximos. A coisa é muito séria. Por isso, irmãos, eu termino com a linda reflexão do autor desse livro. Que o Senhor nos dê paz a partir de hoje. Amém. Busque no seu coração se de repente quais são as mágoas que foram acumuladas ao longo dos anos, para com ele, para com ela, e que de repente venham sendo as brechas no seu casamento. E eu te garanto, ao buscar por essa paz, ele vai te dar essa paz. O Miguel termina dizendo, nós somos carentes de uma paz completa. Eu amei o final desse livro que diz o seguinte, o que é essa paz completa? Essa paz completa, ela tem ela é como um tripé. A paz, para que seja completa, precisa ser assim, guarda. Eu preciso estar em paz com Deus. Não precisa me responder, mas como tem andado a sua paz com Deus? Número 2, além de paz com Deus, eu preciso estar em paz comigo mesmo. Para que a paz seja completa. Com Deus, comigo mesmo. E alguém aqui talvez vai dizer assim, não está falando, mas deve estar pensando, então eu escapei, eu estou em paz com Deus e comigo mesmo. O bom vem agora. É necessário que, para que a paz seja completa, você também esteja em paz com os outros. Paz com Deus, consigo mesmo e com os outros. Essa é a paz completa, que existindo, te ajudará a lidar melhor com a ansiedade e com a liberação de perdão tão necessária na vida de um casal. Acompanhando aqui pelo meu cronômetro, eu ainda teria 3 minutos e está tudo dentro do tempo. Eu termino então com a nossa linda frase que a gente ama tanto, eu só vou dar uma reformulada. Diante de tudo isso, queridos, o que seria uma última dinâmica, eu vou dar uma mudada nela, eu acho que vai ficar melhor. Eu vou usar a frase tão usada por nós, só que de outro jeito. Eu posso orar por vocês? Eu peço então que os casais que puderem se levantem, fiquem de pé, segure na mão dele, segure na mão dela e receba a oração que entregarei agora nesse momento por vocês, para vocês. Eu não vou pedir nenhum casal para vir aqui à frente, mas eu vou fazer um pedido que pode ser salvação para você. Até porque isso aqui não seria nenhum constrangimento, mas vamos fazer uma coisa interessante. Aquele marido, aquela esposa, que sentir forte no coração a necessidade de que uma libertação de fato precisa acontecer, a sua mão que está liberada, que não está segurando na mão dela e na mão dele, só aqueles que sentem forte nesse momento a necessidade de uma libertação em algum aspecto no relacionamento, a mãozinha que está liberada, você coloque sobre o seu coração. E o Senhor vai interpretar esse gesto como um pedido de libertação para aquele item na vida de vocês que carece tanto de uma libertação. Recebam então essa oração em nome de Jesus. Querido Senhor, nós te agradecemos nessa noite. E enquanto eu oro, queridos, podem dar um sonoro amém para que essa libertação de fato chegue. Querido Senhor, abençoa cada casal aqui essa noite, que se dispôs a vir a receber a Tua palavra e a Tua libertação. O Senhor, mais do que nós, sabe quais são as ansiedades e quais são as necessidades de liberação de perdão que cada casal aqui trouxe. Visita, Senhor, graciosamente cada coração, cada família aqui representada.
Em teu nome, Jesus, é que eu me conecto a ti nesse momento e faço essa oração. Abençoa cada casal aqui. Amém. Traz uma novidade de vida no relacionamento. Amém. Ensina-os de maneira nova a lidar com a ansiedade. Amém. E dá força e sabedoria na liberação do perdão. Amém. Em teu nome, Jesus, eu abençoo cada família. Amém. Que a tua paz, que excede todo entendimento, reine na vida de cada casal, mais do que antes, a partir de agora. Em teu nome, Jesus, fazemos essa oração. Amém. Pode dar um abraço nele e nela, e os que quiserem estejam à vontade. Pode dar um beijo também. Que o Senhor abençoe. Amém.